Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver. Nosso tema de hoje, como a Cláudia colocou, é a integridade. Certa vez, um sábio propôs aos seus discípulos que escrevessem em uma folha de papel, sem a identificação, o que eles pensavam a respeito dele. E onde ele poderia estar deixando a desejar. 3 voluntários se candidataram para responder às questões. E quando ele recebeu as respostas, as folhas com as respostas, anonimamente, ele percebeu que na primeira folha estava apenas um ponto de interrogação. Na segunda folha havia reticências. E a terceira folha estava em branco. Ele analisou e depois, no momento das suas orações com seus discípulos, ele então comentou: acredito que a interrogação significa que eu não devo deixar de questionar e aprender, principalmente no que tange a conhecer o meu universo interior. A reticências me convida à reflexão sobre a caminhada da vida. No silêncio da meditação. E a folha em branco representa as páginas do livro da minha vida, da minha existência, onde forçosamente terei que escrevê-las de acordo com o meu livre-arbítrio. E neste momento, um dos discípulos pede a palavra e comenta: sabe, mestre, agimos assim para testá-lo. Nós achamos que não daria trabalho, não se daria o trabalho de fazer uma análise. Entretanto, percebemos agora, aprendemos mais uma lição valiosa, que por mais insignificante que sejam as situações ou as coisas que nos cercam, elas podem encerrar ensinamentos sobre nós significativos. E você soube extrair com lucidez e bom senso reflexões profundas acerca de si mesmo. E o sábio, então, olhou para os seus discípulos carinhosamente e disse: hoje crescemos um pouco mais. Não existem mestres e discípulos, e sim eternos aprendizes. Eu não desejo que me sigam, apenas anseio que caminhemos lado a lado nesta busca sagrada da autoiluminação. Com certeza, refletindo sobre essa história, com certeza, o que nos fez sair hoje do conforto da nossa casa, deixar tantos entretenimentos de lado para estar aqui nesta casa de reflexão, nesta casa de oração, com certeza é o desejo que nós temos todos de crescermos um pouco mais. Nós estamos despertos para isso. E com certeza foi isso que fez com que nós estivéssemos aqui. Porque nós desejamos, todos nós desejamos ser pessoas cada vez mais íntegras. Pessoas de reputação ilibada, de conduta reta, conforme nos ensina o dicionário da língua portuguesa. E conforme nos sugere o tema de hoje, integridade, uma conquista do espírito. Hoje, nós percebemos, não é novidade para ninguém, que o mundo, como a gente diz, ou a vida, ou algumas situações estão bastante conturbadas.
Basta que a gente leia um jornal, ou assista um telejornal para a gente ver o que está acontecendo ainda na humanidade. Corrupção, suborno, o hábito de levar vantagem em tudo, e etc, etc. Porque os homens esqueceram o que é ser íntegro. Mas, mediante a integridade, então, esses vícios morais cedem lugar à ordem, cedem lugar à vivência dos reais significados da nossa existência. Nós sabemos o que é bom na vida. Todos nós sabemos o que é bom, o que é belo. Nós sabemos as vantagens que é o amor na nossa vida, na nossa existência. Nós sabemos também como é bom viver em fraternidade, viver em harmonia. E nós podemos conquistar, sim, todas essas benesses para a nossa vida, se nós trabalharmos a cada dia a própria integridade moral, espiritual, física, nós vamos conseguir desfrutar dessas coisas boas que nós conhecemos e que nós desejamos para a nossa vida. A integridade perpassa todos os nossos comportamentos. Propicia o crescimento dos grupos sociais, o desenvolvimento econômico, educacional, cultural e de relacionamentos interpessoal também. Como também propicia a evolução individual. Por quê? Porque nós sabemos, quando os programas são propostos para uma melhoria na nossa comunidade e os recursos são aplicados devidamente, nós todos percebemos os resultados em todas as áreas. Quando nós, na nossa empresa, investimos em melhorias para o bem, para o crescimento, e quando nos esforçamos para conseguir, nós percebemos os resultados. Muito difícil, né? Se bem planejado, se bem organizado, que não se tenha resultados positivos. E assim, essas ações partem da onde? Da nossa individualidade. São as pessoas que têm que tomar essas ações. Somos nós que temos que tomar essas ações para ver a nossa sociedade melhor. Então a integridade são qualidades, porque a integridade não é uma qualidade só, ela reúne várias qualidades para a pessoa ser íntegra. Nós necessitamos de várias qualidades, da bondade, da fraternidade, do amor, da sinceridade, e todos esses valores morais, né? Isso que vai formar um caráter íntegro. Então, a conquista da integridade é lenta? É lenta. Nós vamos conquistando a nossa integridade a cada dia, com muito esforço, né? É lenta a fim de que cada um descubra a própria autenticidade, ou seja, adquira e preserve os seus valores morais. Um filósofo francês, ele disse assim: temos que criar o nosso itinerário de vida como as obras de arte são criadas pelos artistas. Porque nesse itinerário nós nos criamos a nós mesmos. É um filósofo, talvez espiritualista, mas ele diz uma grande verdade. A nossa vida, nós queremos que a nossa vida seja uma vida digna, mas para isso nós temos que trabalhar, nós temos que buscar.
E Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela também nos diz assim: a integridade moral do ser humano é um compromisso que deve ser mantido em relação à vida, por meio do qual se aurem valores que enriquecem, predispondo para a plenitude. É um compromisso que nós temos conosco mesmo. É um dever que nós temos para com a humanidade, para com a sociedade, para com aqueles com quem convivemos. Então, quando está na nossa alçada, fica mais fácil a gente fazer as conquistas que nós queremos. Claro que nós vamos ter que nos esforçar, porque na nossa vida é assim. A nossa vida, como ele disse ali, o artista, para fazer uma obra de arte bonita, ele trabalha muito. Quando é para dar os retoques finais, nem se fala, né? Ele fica dias e dias em cima de uma obra para fazer o acabamento, para tirar todas as imperfeições. E nós podemos, então, utilizar isso na nossa vida. A nossa vida é uma obra de arte, das mais belas. Porque nós mesmos somos o artista. E essa reflexão, como estamos construindo a nossa vida, diz ainda Foucault, esse filósofo francês, a vida só pode ser uma obra de arte se for uma vida humana. A vida de um ser humano, isto é, de um ser dotado de vontade e liberdade de escolha. A doutrina espírita nos diz a mesma coisa. Tanto é que lá no Evangelho, no capítulo 17, item 3, o homem de bem é bom, humano e benevolente. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Não foi o que o filósofo francês de agora, nosso contemporâneo, nos diz? Diz a mesma coisa que o Espiritismo já está nos dizendo há muito tempo. Essa doutrina luz que veio nos trazer luz para a nossa vida. Jesus já nos disse, brilhe a vossa luz. Mas para nós fazer essa luz brilhar, nós temos que trabalhar. Trabalhar incessantemente. Nos examinar. Como fez o sábio. Ele não estava contente com a situação dele ainda. E muitas vezes nós ficamos reféns de nós mesmos porque nós não temos ainda a coragem ou não temos ainda o hábito de mergulhar no nosso mundo íntimo e ver aquilo que nós precisamos modificar, aquilo que nós precisamos transformar, aquilo que nós precisamos conquistar ainda. Quais são os valores que nós precisamos conquistar? Para uma vida significativa, para que a nossa vida seja nobre, digna de ser vivida. Precisamos trabalhar. Hoje, na atualidade, se tem um grande espaço, e nós abrimos a cada dia esse espaço na nossa vida, só pensando ou muitas vezes trabalhando em cima do verbo ganhar. Ganhar mais dinheiro, que é bom, mas não é tudo. Ganhar mais posição social, ganhar mais poder, ganhar mais aplausos. E quando se atinge o topo desses ganhos todos, muitas vezes a pessoa não está completa, não está feliz, não atinge a sua plenitude só com isso. É muito recorrente as pessoas com todos esses recursos do ganho
adquiridos através do ganhar, infelizes, com amargura, com depressão. Por que será? Porque talvez não sobrou espaço para a nossa autoiluminação, para o nosso autoaperfeiçoamento, para esse trabalho incessante que os Espíritos vieram nos dizer que nós temos que fazer com a nossa vida. Diz Joana também, no livro Despertar do Espírito, na página 75, muitas vezes, considere-se aqueles que se auto-identificam apenas com o corpo, com a profissão, a vida emocional ou intelectual, e teremos uma relativa conquista. Porquanto lograda essa meta, desaparece o valor da vitória. Por quê? Não tem valor? Isso tem valor, mas é um valor transitório. São valores efêmeros. Porque eu não sou este corpo. Claro que a gente tem que cuidar do corpo. Temos que cuidar muito bem do nosso corpo, da nossa aparência, da nossa saúde física, da nossa aparência física. Devemos sim ter todo o capricho. Porque nós nascemos para a alegria, para a felicidade. Mas não é só isso. Não é só essa. Não posso investir todo o meu tempo só na minha aparência. São valores impermanentes. Hoje eu estou professora. Hoje eu estou advogado. Hoje eu estou doutor. Hoje eu estou pedreiro. Hoje eu estou cozinheira. Muito bem. Que maravilha. Mas nós não somos isso. Nós só estamos desempenhando essa função nesta encarnação. Então nós temos que abrir espaço na nossa vida para outras conquistas. E se nós então, ao invés de usar só o verbo ganhar, utilizarmos na nossa vida também, e nós podemos fazer isso com muita tranquilidade, até com pouco esforço, como nos dizem os benfeitores espirituais. O verbo conquistar. Conquistar a paz, conquistar o controle sobre nossas paixões, conquistar a sabedoria para elegermos valores mais significativos para o nosso crescimento moral e espiritual. Conquistar o hábito saudável da autoanálise. O sábio só é sábio porque ele faz isso incessantemente em sua vida. Eles procuram estar sempre se autoanalisando. Conquistar o hábito da reflexão, focando em metas existenciais capazes de acalmar os nossos desejos, de acalmar as nossas mentes, o nosso coração. Então, com certeza, estaremos produzindo bem-estar e saúde. Saúde física. Não vamos nos desgastar tanto em só trabalhar para adquirir, mas nós vamos adquirir essa plenitude, essa serenidade. Quando nós chegamos a um ambiente como aqui na Casa Espírita, não é por acaso que a gente sente esta paz. Esta paz que nós sentimos aqui, esse bem-estar, ele está à disposição de todos nós. De todos nós. Mas nós temos que buscar. Nós temos que conquistar. Nós temos que buscar ferramentas para que nós possamos ter esse equilíbrio, saber buscar. Isso nós podemos fazer paralelamente à nossa vida, ao nosso trabalho. Mas nós precisamos, sim, desta busca. Então nós vamos conseguir a nossa saúde. E nós estaremos nos construindo como seres íntegros. Nós vamos adquirindo as virtudes,
nós vamos adquirindo, né, o controle sobre a nossa vida emocional, vamos aprendendo a domar as nossas imperfeições, domar as nossas inquietudes. E, logicamente, vem vindo a paz em nosso, né? O que vai tomando conta do nosso ser, então, é o bem-estar, a paz. Apesar de que para muitos honra, caráter e integridade são palavras tolas, mas felizmente também se encontra na sociedade homens e mulheres para quem esses valores são essenciais. Felizmente, com certeza para nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo e para muitos que não são espíritas, esses valores são fundamentais, são essenciais, porque já compreenderam que pela vivência do amor e pela prática do bem, podemos alcançar progressivamente níveis mais elevados de consciência. Podemos atingir a integridade moral. Podemos fazer essa conquista para o espírito imortal que somos, e isso vai ficar registrado para a eternidade na nossa vida. Todas as conquistas que nós vamos fazendo, as virtudes que nós vamos conquistando realmente, fica armazenado no nosso perispírito. E nós vamos carregar isso por toda a nossa existência. Por isso que vale a pena quando a gente se esforça, quando a gente faz alguma coisa para o nosso próprio bem. Vou contar uma história para vocês. Certa vez, uma revista internacional publicou um artigo a respeito de um jogador de squash chamado Rauben Gonzalez. Em um torneio profissional, em que pela primeira vez ele tentava a vitória, e ele estava invicto até então. E ao final do jogo, ele fez uma jogada primorosa, decisiva. E o juiz da partida deu o ponto, né? Aceitou a jogada dele, confirmando que era uma jogada correta. E Gonzalez, para a surpresa de todos, parou um pouco, pensou, cumprimentou o seu adversário e disse: essa jogada não é válida. Antes da bola bater na parede, a bola quicou no chão da quadra. E a sua honestidade lhe valeu como resultado a perda da partida. O juiz anulou a partida, tirou o ponto dele. E quando deixou a quadra, todos se mostravam surpreendidos com a sua atitude. Mas o que deu no cara? Desistir assim? O que será que ele está maquinando? Muito bem. No número seguinte, da mesma revista, o jogador foi matéria de capa. E a grande indagação para a qual ninguém achava uma resposta plausível era: por que ele tivera aquela atitude, não aceitando o ponto ganho? Ninguém entendia aquilo ali. Como entender uma atitude como aquela em uma jogada decisiva, em uma disputa esportiva que ele iria levar o troféu? Como um jogador, com tudo a seu favor, uma decisão oficial, a vitória em suas mãos, se desqualifica a si mesmo e perde a partida, todo mundo se perguntava: o que levou a esta atitude dele? Então alguém resolveu perguntar ao próprio Rauben o porquê de tudo aquilo. E ele, com muita serenidade, com uma resposta muito curta, ele disse: era a única coisa que eu poderia fazer para manter a minha integridade. Um homem, um jogador, um profissional que já havia conquistado a integridade. Os outros não haviam percebido que a bola tinha quicado, mas ele, a sua consciência,
a sua integridade moral falou por ele. Esta integridade é a integridade que todos nós iremos conquistar, mais cedo ou mais tarde. Porque todos nós estamos fadados à plenitude. Todos nós fomos criados para a perfeição. Então nós podemos começar a treinar desde agora. A cada dia, a cada atitude, nós irmos treinando a nossa integridade moral. E vamos arquivando isso no espírito imortal que somos. Isso é a conquista do espírito. Esta é a real conquista do espírito. E nós, o que nós podemos tirar de proveito para a nossa vida? Nós que somos pais, que somos mães, que somos patrão, que somos filhos. O que nós podemos tirar dessa história como lição para nós levar para a nossa casa? Feliz todos os que assim entendemos e nos esmeramos em ensinar aos nossos filhos todos os dias que mais vale a honra do que um troféu. Mais vale a dignidade do que um troféu. Mais vale um salário menor, conseguido com esforço, com dedicação, do que muito dinheiro. Fruto, às vezes, da desonestidade, suborno, da corrupção, do interesse e tantas outras coisas. Melhor uma nota baixa na escola, mas fruto do próprio estudo, do que louvores, do que glórias indevidas, conseguidos à custa da cola ou de outras incorreções. Criança nos ensina muito. Eu trabalhava com uma turma de 3ª série. Hoje não sei que mudou, mas era a 3ª série primária. E a gente, como as escolas até hoje, né, têm o hábito de fazer a prova, a avaliação. E era uma menininha. Ela estava inquieta na classe, muito inquieta. E ela olhava e ela não se concentrava. E eu observando, né? Que até era uma menina com dificuldade, mas muito aplicada. E ela, sabe, estava inquieta. Quando eu vi que ela não ia fazer mesmo a prova, eu cheguei perto dela, né? Perguntei o que estava acontecendo. E ela começou a chorar. Eu digo, mas filha, o que aconteceu? Sabe? Daí ela tirou. Eu tinha visto já que estava assim, com ela agarradinha numa régua, sabe? E ela abriu a mãozinha suada, sabe? E daí me mostrou a régua, toda escrita com papel colado atrás. Como gente grande faz. Colado atrás. Daí eu disse assim, filha, quem é que fez isso para ti? Prof, foi a mãe. Eu não queria, mas ela fez. Porque ela disse que se eu rodar, ela vai me tirar isso, vai me surrar, não sei. Gente, eu lembrei hoje dessa história. Porque essas são aquelas histórias que calam na alma da gente. Claro que nós temos que saber que cada um de nós está num grau evolutivo. Nós temos que saber perdoar. Nós temos que saber desculpar. Mas também nós temos consciência que é uma atitude que não é válida. Então, que a gente possa trabalhar com os nossos filhos, a nota que eles tirarem está boa. Se for conquistada com o esforço deles. Talvez a gente tenha que ajudar eles um pouco mais, ajudar eles a estudar um pouco mais. Eles precisam disso. Bom, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 918,
ele perguntou aos espíritos superiores por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Os benfeitores deram como resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. A prática compreendem a vida espiritual. A nossa vida aqui é passageira. Mas a vida espiritual, a vida do espírito é imortal. Então, quando nós compreendemos isso, quando nós compreendermos assim, é claro que nós vamos nos esforçar muito mais para fazer essas conquistas para o espírito imortal que somos. E Kardec comenta essa resposta dizendo assim: verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se faz aos outros o que desejaria que lhe fizesse. Possuído de sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Claro que nós não temos, né, o direito de julgar ninguém, mas temos somente o direito de julgar a nós mesmos, de nos analisar, de perceber se já estamos neste caminho que os benfeitores nos dizem, se já estamos desenvolvendo a bondade, a humanidade, a benevolência, porque este é o kit da integridade, da nossa integridade moral. Nós precisamos desenvolver essas virtudes. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. E nós sabemos que o correto, o incorreto, o bem, o mal, não é uma questão nova para a humanidade, para nós. O homem sempre se debateu nessas questões. O que é correto, o que não é correto, o que é fazer o bem. A única coisa, certeza que nós temos que saber, que essa é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal que cada um de nós é que vai trabalhar para o nosso bem, para a nossa integridade. Nós somos os artistas da nossa própria vida. E como tudo é passageiro na Terra, nós também temos que ter essa certeza que as glórias do mundo também passam. E às vezes passam muito rapidamente. E como espírito imortal que somos, quem se permite a desfaçatez, a mentira, o engano, fica somente a tristeza de saber que verdadeiramente de seu nada possui. Aproveitar das vantagens, satisfazer seu prazer, mas a consciência sempre dirá a quem assim procede que tudo o que conquistou não lhe é devido. E tem uma historinha, para nós terminarmos, muito interessante. Um tempo atrás, havia um mestre que vivia em um templo. E esse templo estava muito arruinado pelo tempo já, né? E eles sobreviviam graças às doações. Mas aquele templo estava quase caindo, né? E um dia ele chamou os seus alunos, né? E fez uma proposta para ele.
Ele disse assim, olha, nós devemos fazer uma reforma geral no templo, mas como nos ocupamos somente com estudos, meditação, não sobra tempo para trabalhar e arrecadar dinheiro que precisamos. Então eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu pensei então numa solução simples. Os discípulos então ouviram o que ele ia propor, né? Eu vou dizer assim para vocês, vou propor a vocês, que cada um de vocês deve ir para a cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para arrecadação de fundos, para arrecadação de dinheiro. E dessa forma nós poderemos então fazer a reforma do nosso templo. E os estudantes ficaram espantados, né, com a proposta do mestre. E todos julgavam um verdadeiro, mas ele era um verdadeiro sábio para eles, né? Eles tinham muito respeito por ele, acreditavam muito nele, né? Bom, então vamos, né? Se ele está propondo, vamos ver o que vai sair. E o mestre disse então logo a seguir, de modo bastante severo, olha, como estaremos cometendo atos ilegais, vocês vão fazer todo o possível para que ninguém perceba vocês roubando. Vocês vão ter todo o cuidado, porque senão vai estragar toda a reconstrução do nosso templo. Então vocês tenham o maior cuidado para que não sejam pegos em flagrante. E quando o mestre se afastou, então os discípulos, né? Um disse para o outro, mas roubar é errado. Por que nosso mestre nos pede para cometer este ato? E o outro respondeu em seguida, mas isso permitirá que possamos reformar o nosso templo e que é por uma boa causa. Então, roubar por uma boa causa, né, não é pecado. E assim, partiram em direção à cidade, prometendo que fariam tudo às escondidas para não causar não dar nada errado nos planos deles, né? E um dos meninos ficou, não foi para a cidade junto com os outros. E o sábio, então, se aproximou dele e perguntou, por que você ficou para trás? Porque não posso seguir as orientações para roubar onde ninguém esteja me vendo. E o mestre se fez de desentendido e pediu ao garoto que se explicasse melhor. E ele disse, com firmeza, aonde quer que eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubar. E minha consciência registrará o fato. Não tem como eu roubar às escondidas. E o sábio então abraçou o menino com um sorriso e disse, eu só estava testando a integridade dos meus estudantes. E você foi o único que passou no teste. Sem dúvida nenhuma, quando uma pessoa é íntegra, ela tem acima de tudo essa responsabilidade com a própria consciência. E nós lembremos de Paulo de Tarso, que ele disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Desde as nossas conquistas, os nossos desejos, tudo nos é lícito. Mas será no campo material que vale a pena nós investir toda a nossa existência só no campo material? Isso é uma questão que nós devemos de fazer, de sempre estar presente na nossa vida. E que nós possamos, então, a cada dia, interrogar a nós mesmos se estamos aprendendo a nos conhecer, a conhecer o nosso universo interior, como fez o sábio, aquele do início da nossa história, né? Que a nossa vida sempre possa ter uma interrogação para nos questionar sobre nós próprios. O que estamos fazendo, como estamos vivendo,
Se estamos abrindo esse espaço em nosso cotidiano para meditar sobre a nossa caminhada, para que a nossa vida seja uma obra de arte, construída por nós mesmos, e que o material usado nessa construção chame-se amor, vontade e determinação, para que nas próximas páginas que formos escrever no livro da nossa existência, possa estar impresso na primeira página, porque a gente, quando reencarna, não vem como um livro em branco, como uma folha em branco, mas que já possa estar impressa na nossa existência, espírito íntegro. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos abençoar, acolher os nossos esforços que estamos fazendo para ser a cada dia pessoas mais íntegras. Obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos.